Olá pessoal, estamos no ar com mais um Você com Dinheiro e hoje, mais uma vez, como de costume nesse programa, estamos trazendo um convidado muito especial para bater um papo conosco e trazer as informações para vocês sobre os temas que muitas vezes passam batido na mesa do bar, mas que não passam batido nos almoços da Faria Lima. Hoje nós vamos conversar de um tema que você pode achar bastante trivial. Você pode nunca ter se perguntado sobre as nuances desse tema, mas pode ter certeza que você tem muito a aprender e nós trouxemos um dos principais especialistas do mercado sobre o assunto para falar com vocês sobre rentabilidade dos seus investimentos, como calcular retorno. Essa pergunta que parece simples, parece muitas vezes trivial, você provavelmente faz isso do seu jeito, mas nunca se questionou sobre o método de fazer. Na verdade, guarda um monte de surpresas e, inclusive, sobre essas surpresas, a gente deve ter algumas atualizações, a questão de como marcar a mercado os ativos de crédito privado, especialmente, ativos que usualmente eram marcados pela curva em carteiras administradas, wealths. Hoje nós vamos debater o impacto desse tipo de ajuste na carteira, mas não só. Nós vamos colocar você, telespectador, você investidor, para pensar sobre os impactos da forma de ver a sua rentabilidade na carteira. Para ter esse bate-papo conosco, eu trouxe um grande amigo aqui, o Gustavo Gucovas, um dos principais nomes no mercado e que eu tive o prazer de ser sócio na Com Dinheiro, o diretor operacional da Com Dinheiro hoje, que toca de perto toda essa discussão para a gente, com os nossos clientes, com boa parte do mercado financeiro, mas sobretudo carrega consigo uma paixão especial por esses números. Gustavo, muito obrigado por finalmente aceitar o meu convite. Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo convite. É excepcional estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema que de fato eu gosto muito. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo da audiência, seja ao vivo, ou seja, depois quando for assistir o programa gravado. Lembrando só, pessoal, que nós estamos sim ao vivo aqui, então deixe sua pergunta, deixe sua sugestão, curiosidade, enfim, deixe o seu like, naturalmente, você que está vendo a gente pelo canal do YouTube, deixe o seu like, deixe sua curtida e deixe também sua inscrição no canal da BMC para não perder mais nenhum programa, não perder nenhum Você com Dinheiro. Gustavo, a gente aqui no Você com Dinheiro tem a premissa de trazer algumas perguntas difíceis. Eu vou trazer algumas perguntas difíceis, você fica à vontade para responder ou dizer que não pode responder essas perguntas. Mas o fato é o seguinte, a primeira pergunta que eu quero deixar é: toda carteira calcula a rentabilidade da mesma forma? De forma alguma, Felipe. Cada pessoa, cada gestora, cada wealth acaba calculando usando uma metodologia diferente. Por exemplo, você na pessoa física provavelmente tem algum tipo de controle em alguma planilha. E essa planilha você vai lá e registra as suas informações, as suas movimentações. Um jeito bem comum no mercado é você ir lá e colocar, eu tenho 300 ações e meu custo médio de aquisição foi tanto. E eu comparo esse custo médio de aquisição contra o preço a mercado hoje. Esse é o jeito mais comum, simples de calcular uma rentabilidade, mas tem N outros jeitos, inclusive o mais comum é a cotização também. Os fundos publicam cotas de fundos de investimento porque eles cotizam as suas carteiras, né? É um método de cálculo, mas tem também a TIR, ou você pode calcular de outros jeitos também, então tem mais de uma. Vamos levar para o público uma situação, problema, você me diga se faz sentido ou não. Por exemplo, eu, como sou professor, né, não tenho muito patrimônio, mas geralmente a gente ao longo da vida está melhor hoje do que no passado. Quer dizer, essa premissa não é tão verdadeira esse ano, mas usualmente era assim. Se você, por exemplo, começa a investir pequenininho, você guarda seus primeiros 100, 200 reais. E aí nesse ano você explode na bolsa. Você vai lá, faz umas operações, faz um long and short com companhia de telefonia, essas coisas arriscadas. E aí você ganha 100% no primeiro ano. Com isso você vende sua casa, o carro, certo? E aloca tudo em
Eu ia falar o nome de uma ação, mas não vou fazer isso não. Você aloca numa empresa dessas que fizeram IPO recentemente, assim, e despencaram. Você aloca todo o seu patrimônio, casa, carro, no IPO de uma dessas empresas recentes. Vamos lá. Nesse caso, depois você colocou a grana nessa empresa e perdeu 80%, certo? Claramente, se você ganhou 100% no primeiro ano e perdeu, 80% eu exagerei, você perdeu 30%, 40% do seu patrimônio no ano seguinte, por cotização, você ganhou dinheiro, não é isso? Mas faz sentido isso? Isso é verdade, isso é verdade. Se você fizer o cálculo pela cotização, em inglês isso é Time Weighted Return. Ele é contraposto da TIR, que em inglês é Money Weighted Return, onde se pondera pelo volume de capital que está alocado. Então, na cotização, não importa se você está ganhando 100% com R$100 ou 100% com R$1 milhão. São os mesmos 100% de retorno. Agora, claro, que na física, usando o seu exemplo, você ter ganho 100% com uma quantidade minúscula e depois você perder dinheiro com um volume muito maior, alavancado, tendo vendido a casa própria e o carro próprio para fazer isso, o seu prejuízo é muito mais sentido em termos financeiros. Então sim, na cotização você estaria com um retorno positivo, mesmo você tendo ganho 100% só em cima dos R$100 mil e perdido 30% depois. Então, como é que são esses termos? Então Time Weighted Return e Money Weighted Return. Isso mesmo. Então, como é que é? Retorno ponderado pelo tempo ou pelo dinheiro, não é isso? Exatamente. Você vê que a Faria Lima geralmente tem os termos americanizados, a gente tem aqui que traduzir, na verdade, para deixar o mais acessível possível. E como é que você pode explicar em palavras gerais, palavras acessíveis, esse conceito de taxa interna de retorno? Perfeito. O jeito que eu geralmente explico para todo mundo com dinheiro é que na TIR é muito ligado ao fato de você ganhar ou perder dinheiro. Se a soma dos seus aportes ao longo do tempo menos os seus resgates ao longo do tempo, ou o seu saldo atual, que é quanto você resgataria hoje, for negativo, sua TIR está negativa. Agora, se essa soma der positivo, é ao contrário, sua TIR está positiva, você está ganhando dinheiro ao longo do tempo. Claro que entram detalhes também, óbvio, você colocar R$100 agora, colocar R$1.000 amanhã, e depois, daqui a um ano, ter R$2 mil, ou colocar R$100 agora, ano que vem colocar R$1.000 e no final do ano que vem ter R$2 mil, essa diferença de tempo também impacta a sua TIR, embora seja ponderando pelo volume financeiro, Money Weighted Return. Mas o que diferencia na hora que o investidor está pensando em olhar seu retorno por cotização e por TIR? Qual o principal drive e o que o investidor que está assistindo a gente provavelmente está vendo? Perfeito. Se a gente tem a alocação em alguma plataforma digital ou algum banco, a maior parte deles está começando a mostrar essa sua rentabilidade global na estrutura. E pode ser que cada uma está fazendo o cálculo de um jeito. Está errado? Não. São três formas diferentes de calcular o retorno da sua carteira. Tem a forma que você acaba preferindo escolher depois. Mas, usualmente, o que o mercado mais faz é usar a cotização, porque ela é a que padroniza ao longo do tempo e principalmente com diversos investidores. Então, por que se mostra a rentabilidade de fundos de investimento pela cotização e não por TIR? Porque assim ela se torna a mesma para todo mundo. Todo o mercado vai ter, para o mesmo fundo de investimento, a mesma cota e o mesmo retorno. O mercado financeiro costuma transferir dinheiro de quem
tem paciência. O Buffett, né, tem aquela frase associada a ele, né, que não sei se foi ele que disse, mas eu não o vi, eu não estava lá no dia, então não vou dar o crédito sem ter certeza. Mas tem aquela frase de transferir de quem tem paciência para quem... de quem não tem paciência para quem tem paciência. Eu vou pegar aqui uma fala do Roger, que esteve conosco da Journey, e fazer uma adaptação entre as duas, que é o seguinte: o mercado financeiro transfere dinheiro de quem faz conta para quem não faz. E isso reflete especialmente quando a gente tem uma ponta experimentada, uma ponta de mercado, um banco de investimento, por exemplo, contra, muitas vezes, o cotista de varejo, né? A começar pela taxa de administração. É a pergunta que eu sempre deixo para os meus alunos. Falo, olha, se você errar, já pode desistir, você não vai passar na disciplina, que é como é que se diariza a taxa de administração. Explica para o público como é que se diariza a taxa de administração de um fundo de investimentos, Gustavo. Perfeito. A vasta maioria dos regulamentos vai dizer que é 252 avos da sua taxa. Todo dia você diariza 1 sobre 252. Exatamente. É como se fosse juros simples ali. Juros simples. Então eu vou pagar menos, não é isso? Se a taxa de administração do fundo fosse 2,52% ao ano, é como se fosse 0,01% ao dia. Então, se é juros simples, eu pago menos, não é isso? Teoricamente. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Que todo dia ele está cobrando essa taxa de administração de você. Então, se você calcular a juros compostos ao ano uma taxa 0,01% ao dia, vai dar mais do que os 2,52% ao ano. E os cotistas sabem disso, Gustavo? É provável que é uma minoria que saiba disso. É provável. É o que eu diria. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma ponta que sabe fazer a conta e está escrevendo o regulamento, e a outra ponta que não leu o regulamento, se lesse, provavelmente não entenderia. É a mesma coisa para cotização. Eu queria te fazer uma pergunta, você fica à vontade para responder ou não, mas dado que tem esse problema, entre aspas, né, na cotização, de supervalorizar o tempo em detrimento do montante investido. Acontece de um gestor de fundos, quando está com um fundo pequeno, só tem o dinheiro dele, ele tomar mais risco para dar uma cota, aquela cota bonita nos primeiros dias? Poxa, poderia dizer que pelos dados que a gente vê pelo Com Dinheiro, isso deve acontecer. Eu ainda gostaria de ver algum estudo formal em relação a isso, mas é comum ver nos fundos de investimento, quando eles ainda têm pouco dinheiro, o seed money, né, seja a grana do gestor, family and friends, etc., ele ter um retorno um pouco acima do que a meta que ele acabaria tendo, porque ele se expõe mais a um risco que ele não se exporia lá na frente. E fora, se o cara é bem sucedido, ele vai rápido. Ele pode ir mais rápido de 1 milhão para 1 bilhão. É mais fácil você ganhar dinheiro com 1 milhão do que com 1 bilhão. Porque você alocar 10% numa estratégia, quando você tiver 1 bilhão de reais, você está testando essa estratégia com 100 milhões de reais. O potencial de perda é bem grande. Então, possivelmente, ele não aloque 10% nessa estratégia, aloque um pouco menos. Mas voltando, sim, eu acredito que os gestores no início acabam acelerando um pouco mais, pisando, né, um pouco mais no acelerador para garantir os primeiros dias, os primeiros períodos, meses, etc., de bons retornos nos fundos, porque depois, quando for publicar qualquer tipo de material comercial do fundo, vai ter lá a coluna desde o início. E eu garantir uma performance Ibovespa mais 3% ao ano, ou 150% do CDI nos primeiros 3, 6 meses do fundo, você para sempre vai carregar isso. Você vai ter que muitos meses operar abaixo do seu benchmark para devolver esse ganho inicial.
Com um grande porém, só finalizando o raciocínio. Por que ele faz isso? Mas e se ele erra? Pode acontecer, os fundos morrerem, ele vai lá, fecha o CNPJ, abre outro. Começa uma nova estratégia, tentando de novo a estratégia dele. Então, em algum momento, ele pode acertar. E tem muito fundo que comete esse suicídio para começar de novo? A taxa de mortalidade dos fundos é assustadoramente grande. Eu acho que enquanto a gente preparar para o segundo bloco, eu levanto essa informação e a gente fala no terceiro a taxa de natalidade e mortalidade dos fundos. Fechado. Tem uma pergunta aqui, investimentos em banco, né? Antes de investir em um fundo, tem que ler o regulamento? Com certeza, com certeza. Embora seja muita tecnicidade e o investidor em geral vai bater o olho, às vezes não vai entender, vale a pena. Você olha lá, vê o que eles estão te cobrando e tem algum termo que você não entende, joga ele no Google, você vai achar algum material de algum player do mercado financeiro tentando te explicar o que é aquilo. Vale a pena ler, seja um prospecto, seja um regulamento, para você entender melhor o investimento. Muito bem, eu vou deixar um pedido para vocês. Vocês que estão acompanhando o programa pelo canal do YouTube, deixem ali no comentário, olha, eu invisto em fundo, eu investi e li o regulamento antes. Então, não, eu investi, mas eu nunca li o regulamento. Ou não invisto em fundos, não gosto de fundos. Deixe o seu comentário, compartilhe conosco a sua experiência. A gente quer saber se o mercado segue as boas práticas de verdade ou não. Agora nós vamos para o primeiro intervalo do Você com Dinheiro. Daqui a pouco a gente volta batendo mais um papo sobre marcação a mercado. Fique aí, daqui a pouquinho a gente já volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Do bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com Gustavo Covas, diretor de operações do Com Dinheiro, especialista no tema de rentabilidade de ativos, uma das pessoas que mais eu vi estudar esse tema e pode compartilhar sua experiência conosco aqui. Gustavo, sobre esse tema, sobre a problemática que envolve rentabilização, a gente tem visto uma discussão dura, interessante, acho que vai ser muito valiosa, mais recentemente no mercado, que é a obrigatoriedade das carteiras administradas e mesmo carteiras que estão em algumas plataformas digitais de precificarem seus ativos por marcação a mercado. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse tema e explicasse para a gente os impactos que isso pode trazer na carteira do investidor e por que, primeiro, se a prática de marcar pela curva ainda era muito comum, se sim, por quê? E quais são os impactos negativos desse tipo de modelo que a gente vai ganhar, né, com a marcação a mercado, mas que o investidor pode ainda não estar atento? Verdade. A partir de agora, 1º de janeiro, vai passar a entrar em vigor uma orientação da Anbima para que as plataformas marquem as posições de crédito privado, debêntures, CRIs, CRAs, a mercado pelo preço de referência dela
ao invés de marcar pela curva de emissão ou pela curva de aquisição daquele papel, que era o mais comum. Isso para investidores em geral. Investidores qualificados e profissionais sempre tiveram e vão continuar com a prerrogativa de escolher qual marcação vai ter usado. Mas o investidor pessoa física, investidor em geral de uma plataforma, deve passar a ter, vai depender da adequação de todas as plataformas e bancos, a ter as suas marcações, as suas posições nesses papéis marcadas saindo pela curva e começar a ser marcado a mercado. Isso pode dar um degrau, isso pode acontecer um degrau. O papel, por exemplo, que foi emitido a IPCA mais 5 há um tempo atrás, com o aumento da curva de juros real recente, o papel agora pode estar sendo negociado a IPCA mais 6, IPCA mais 7. Isso quer dizer que, isso no mercado secundário, isso quer dizer que se eu estivesse marcando a mercado este papel, ele estaria, como a gente fala no jargão de mercado, andando de lado nesse período. Porque embora a inflação tenha acelerado, e a gente ter tido esse período de inflação, claro, teve deflação também, mas enfim, eu estaria juntando um pouco da inflação, o aumento desse juro real faria com que o PU diminuísse, diminuindo então o valor daquele papel se eu fosse vendê-lo agora, que é o que diz a marcação a mercado. Isso, a oscilação desses preços já existia, né? O investidor só não conseguia ver. Dá para dizer que o investidor estava se enganando quando ele marca pela curva? É uma possível visão, sim. Porque é uma escolha você se enganar ou não. Às vezes é uma definição de investimento mesmo. Então, se você comprou o papel lá em 2010 para segurar até o vencimento em 2030, faz total sentido. Por que não marcar na curva de compra ou na curva de emissão daquele papel? O que acontece, e de fato você vai estar se enganando ao fazer isso, caso você tenha necessidade de se desfazer de todo ou parte dessa posição, o mercado é o que vale. Você não vai poder vender, porque aqui no meu controle IPCA mais 6 desde aquela época está valendo sei lá quantos milhões. Não, se o mercado estiver disposto a pagar menos por essa posição, não dá para dar murro em ponta de faca, e o mercado estará disposto a comprar por um valor menor. Então, a marcação a mercado ajuda a diminuir este degrau em caso de vendas antes do vencimento. Agora, quando você marca pela curva, naturalmente a evolução dos títulos acontece num padrão previsível, né? Faz sentido pensar, por exemplo, em volatilidade, em outros índices de performance, alfa, Sharpe, nesse cenário? É verdade, é verdade. Se você estiver marcando a uma taxa de IPCA, o IPCA no mês foi 0,50%. Diarizando isso, para você colocar um pouquinho um prorata dessa inflação. E mais do que isso, os 6% ao ano, que era os juros, então você contratou IPCA mais 6. Esses dois fatores positivos, o 6 vai ficar igual para sempre, até você vender esse papel, ou ele vencer. O IPCA, claro, tem meses de inflação e deflação, mas você está sempre provisionando alguma coisinha. De fato, isso fica muito mais previsível. Então, se você analisar a oscilação desse preço diária, ela praticamente não vai acontecer num nível de grandeza que a gente está acostumado no mercado de renda variável, mas que existe no mercado de renda fixa, essa mesma volatilidade para cima e para baixo, você acaba não vendo. Então, se você está marcando na curva de compra ou na curva de emissão um papel, provavelmente a volatilidade dele vai ser muito menor
do que seria uma marcação a mercado, e você olhar um Sharpe desse papel, um Sharpe é o retorno ponderado ao risco, você sim vai estar se enganando, analisar o Sharpe desta posição ou considerar a sua carteira como um todo, o Sharpe dela vai estar aumentado, porque o risco vai estar diminuído. Então você pode, eu vejo muitas pessoas, né? Primeiro passo de sofisticação na hora de avaliar, né, um investimento, um investidor começa com retorno nominal das cotas lá. Ele vai lá ver, vai no comparador de fundos, vai na própria plataforma que investe e vê os fundos que renderam mais. Esse é o primeiro nível de sofisticação. Em algum momento alguém ensina para ele, tem que acompanhar, não, tudo bem, mas tem que acompanhar a volatilidade. E aí o que eu vejo muito acontecendo, o sujeito vai lá e compra um fundo multimercado, crédito privado, olha que maravilha, o retorno é bom e a volatilidade é zero. Só que essa volatilidade não representa risco não representa o risco do fundo, não é isso? É verdade. Se o fundo estiver marcando aquela posição numa curva, essa curva vai ter menos volatilidade. Então a cota do fundo como um todo vai estar menos arriscada. Ainda bem que a maior parte dos fundos os fundos para investidores em geral, que permitem aplicações e resgates, são obrigados a marcar a mercado essas posições. Ainda bem, porque senão poderia acontecer de ter muito fundo marcando na curva e os cotistas desse fundo não saberem que de fato aquela posição vale menos a mercado. Ou mais. Mas para esses títulos que não tem mercado, então eu comprei uma letra, sou um fundo, comprei uma letra financeira de um banco médio, do Paraná, da Ecoval. Esses bancos não oscilam muito de rating, eles têm uma classificação de risco mais ou menos estável, mas não deixa de haver uma oscilação pela própria distorção da curva de juros futura. Então esse preço teórico deveria mudar. Só que não tem mercado secundário desse título. Como é que funciona a marcação nesse caso? É verdade. As administradoras de fundo e as custodiantes dos fundos têm essa tarefa difícil de marcar a mercado papéis que não necessariamente tenham liquidez. Não é uma ação mega small cap que tem preço um dia na vida, outro na morte, não. Ele é um papel, é uma debenture, é uma letra financeira que não tem um mercado secundário, é uma negociação há mais de ano. Porém, o que existe qual foi a taxa que foi a última negociação, caso ela existiu. Mais do que isso, as outras emissões do próprio banco, a qual taxa esse banco está emitindo. Pode não ser o mesmo vencimento, as mesmas características, mas compara-se. Então você vê, aquele papel vai vencer em julho de 2025. O papel que foi emitido na semana passada, ele vai vencer em agosto de 2025 do mesmo papel. E a emissão foi a uma taxa ligeiramente diferente. Ou seja, o banco está praticando um spread um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, esses players, administradores e custodiantes de fundos que precisam gerar o preço dia a dia para esses papéis, um preço que reflita as movimentações do mercado, não só vai olhar a curva de juros, o que com certeza ela vai olhar, como também outras movimentações do mesmo emissor ou de emissores de porte, rating, semelhante àquele banco. Mas existe um caderno, uma metodologia estabelecida para esse tipo de precificação, ou cada administrador faz do seu jeito? Se você procurar na internet pela metodologia de precificação dos administradores, você vai buscar e vai acabar achando linhas em gerais que são comuns em vários, mas é um pouco da arte. Ele tem os métodos quantitativos que em geral são usados os mesmos, mas cada administrador vai ter um dedinho, uma mãozinha, que são os ajustes que passaram lá no comitê daquele administrador, ou que passaram pelo gestor daquela administradora, que definiu, isso daqui neste caso vamos fazer desse jeito. E às vezes são casos tão específicos que vocês vão ver esses manuais que vocês procurarem, manual de precificação, não vai dizer
para todos os casos possíveis. Eles são mais genéricos. Mas pode acontecer de um mesmo administrador, então, marcar um preço diferente para o mesmo ativo em 2 fundos distintos? Acontece. A gente já viu dados desse levantando pelo Condinheiro, que uma mesma letra financeira ou uma mesma debenture na carteira de 2 fundos diferentes, mas administrados ou custodiados pelo mesmo player, terem 2 PUs diferentes ou mais de 2 PUs diferentes, o que é super comum entre administradores, mas dentro de um só administrador isso pode acontecer. E oscilações expressivas ou coisa pequena? Acaba acontecendo algo relativamente grande. Não vou ter a ordem de grandeza, mas mais de 1% do PU de um para o outro pode ter mudado. Como funciona isso para quem vê a sua rentabilidade? Por exemplo, o pessoal que está assistindo a gente tem lá uma posição, seja numa plataforma, num grande banco. Como funciona isso para o investidor? Essas plataformas, elas têm um administrador centralizado que faz essas contas, elas desenvolvem suas próprias contas. Eu vou fazer uma pergunta meio dura, um pouco difícil, mas eu acho legal a gente levar esse debate para o público também. Quando a gente olha a rentabilidade no nosso banco ou na plataforma, o número que a gente enxerga é confiável? É um bom número? É uma pergunta dura, é uma pergunta muito dura. Eu gosto sempre de ter controles paralelos. Seja para eu investigar se o PU que está sendo a operação está sendo o PU de mercado agora, mas também para monitorar as posições. Então, ter esse controle paralelo seu vale muito a pena. E no que você estava perguntando se existe esse órgão centralizador, quem ocupa muito bem esse papel é a própria Anbima. Então, para a maior parte das debêntures, para a maior parte dos CRIs e CRAs que estão na carteira de investidores pessoa física, a Anbima já está precificando, tentando criar e fazer com que o mercado adote um mesmo padrão. Então, o exemplo que a gente estava falando sobre letra financeira, que cada administrador vai lá e calcula de um jeito, letra financeira é um papel muito mais comprado por players institucionais do que por pessoas físicas. Pessoas físicas, pela vantagem tributária, acabam indo para uma debênture incentivada, para um CRI, para um CRA, que ele acaba não pagando imposto de renda. E daí, nestes papéis, a Anbima está criando um padrão, publicando um preço de referência para aquele papel, que ela considera as movimentações no mercado secundário, todas as movimentações de curva de juros e de outros papéis semelhantes para ela precificar. E o que eu acredito é que as plataformas vão passar a adotar esta precificação. Esse é o mais fácil. Ao invés de a corretora falar, eu estou usando aqui a administradora que está no mesmo grupo que nós, para calcular quanto vale essa debênture a mercado, ele vai lá e fala, não, a Anbima, o agente autorregulador do mercado, está falando que ela vale tanto. Então, facilita isentar essa culpa, essa responsabilidade ao adotar o preço da Anbima. Assim como naturalmente vai ter o grande banco que vai fazer isso. Deixa eu falar aqui o nome, não tem problema, né? Não estou falando mal de ninguém, mas, por exemplo, o Itaú, ele precifica as próprias debêntures, ele tem a própria precificação de debênture, e quando você olha seu saldo lá, é uma precificação Itaú, né? Ele não usa uma precificação externa, aliás, quem quiser fazer a conta bater vai sofrer muito, não vai conseguir, porque é uma precificação interna, né? Então, acho que vai ter um pouco dessa queda de braço, né? Um pouco de cada lado, mas a Anbima já fazia esse trabalho com títulos públicos, não é isso? Ela tem o próprio preço divulgado pelo Anbima, né, que é basicamente um boletim focus dos preços de título público, não é isso? Exato. Ela considera todas as cotações a mercado, vai lá, desconsidera um outlier de cada ponta, vai lá e calcula uma média, essa daqui é uma taxa e um PU de referência para o título público. Ela sempre fez isso. Os administradores de fundos
E os players em geral já usavam este PU para marcar para título público, o que é muito mais fácil também, tem menos papéis e muito maior volume no secundário do que uma debenture, mas ela passou a fazer isso também para debentures CRIs e CRAs. Muito bem, então, pessoal da Ambima, fica à vontade, tá mais que convidados, podem participar aqui do programa conosco. Forte abraço para vocês e espero que o mercado unifique, não nada contra os administradores precificando, mas seria muito bom ter um player que unificasse esse tipo de preço para a gente evitar qualquer tipo de incentivo contrário ao investidor minoritário, investidor que está nos assistindo especialmente. Falando em investidores que estão nos assistindo, pessoal, a gente acabou de bater uma marca ali das 300 curtidas, mas não parem por aí, por favor, tragam mais curtidas, tragam mais inscrições no canal da BMC para você não perder os próximos programas Você com Dinheiro. Mas por enquanto, a gente vai para um pequeno intervalo e já volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Hoje discutindo rentabilidade das carteiras, marcação a mercado e como isso pode impactar a sua forma de acompanhar os seus investimentos. Recebi aqui um comentário, investimento com economia, falando que está acompanhando o programa do Nordeste do Brasil. Muito bom saber que a gente está tendo essa capilaridade em todos os cantos do Brasil. A gente consegue levar essa penetração e tirar um pouco as discussões aqui do eixo Faria Lima Itaim, não é verdade? Acho que essa é a grande proposta do programa, levar conhecimento e discussões, fazer pensar sobre investimento e tirar essas discussões só do miolo do mercado financeiro. Muito obrigado pelo comentário, investimento com economia. Tem aqui também o investimento sem banco. Faz uma pergunta para você, Gustavo. Você consegue explicar a diferença de uma carteira administrada e um fundo? E eu vou complementar aqui a pergunta. Qual a diferença desses dois para um clube de investimentos? Legal. A gente, na pessoa física, quando for começar a fazer algum tipo de investimento e começar a usar uma segunda plataforma, às vezes em uma só plataforma, você já passa a ter uma carteira de investimento, uma carteira sua, e a carteira administrada é quando você contrata um serviço de um terceiro para fazer o cálculo dessa sua carteira de uma forma global. Então, você contrata geralmente um gestor de carteiras, que pode também fazer gestão de fundos, para você fazer o cálculo e a rentabilidade e receber as orientações desse player como um investidor individual. Você, na pessoa física, é um investidor e acaba tendo a sua carteira administrada.
Claro que isso acaba aumentando um pouquinho. Você pode ter uma alternativa caso você e sua esposa, você e o seu filho queiram ver a rentabilidade das duas carteiras em conjunto. Você pode ver, então, contratando um serviço de carteiras administradas, 2 ou mais carteiras em conjunto também. Mas, via de regra, ele tem uma menor formalidade por ser um investidor, uma contraparte apenas. Em seguida, claro, a gente na física, eu não conheço do mercado de ações metade do que o Felipe conhece e metade do que a nossa audiência conhece. Então, eu não vou querer escolher uma carteira, uma ação small caps para investir, porque provavelmente eu vou perder metade do meu dinheiro, que nem você falou. Então, eu poderia escolher terceirizar essa minha gestão para alguém. Um segundo grau de formalismo que existe são os clubes de investimento. Então, algum gestor que conheça do mercado de ações pode entrar com pedido lá na CVM, pode passar a ser o gestor de um clube de investimentos, que pegaria o meu dinheiro, pegaria o do meu colega, de mais de uma pessoa, então deixaria de ser um investidor e colocaria todo esse dinheiro numa só conta e ele, gestor, faria essas operações como um clube de investimento. Esse clube de investimento tem um grau de formalidade ligeiramente menor do que um fundo de ações, que ele também tem os players, os administradores, tem o custodiante, além do gestor e além dos cotistas. E a CVM exige um grau maior de controles de risco desse gestor e ele tem muito mais obrigações também de publicação. O administrador tem que mandar a cota do fundo lá para a CVM, clube de investimentos não precisa, de forma aberta, manter público no mercado a cota desse seu clube. Os seus investidores acabam tendo acesso a ela, claro, mas não é público para o mercado inteiro saber, assim como os fundos de investimento têm suas cotas públicas na própria CVM ou na Anbima. De novo, o Investimento Sem Banco que trouxe a pergunta retrucou uma questão. Se o serviço de administração da carteira apenas calculava o rendimento, eu pensava que o administrador da carteira administrada também escolhia os ativos. Aqui eu acho que vale a pena a gente passar com o público por essa diferença, o que é o gestor, o que é o administrador, o papel de cada um, né? Acho que muitas vezes o pessoal confunde esses papéis, né? É verdade, é verdade. É comum a gente confundir e falar, até profissionais do mercado falam, o fundo é do administrador ou do gestor? Poxa, se a gente for buscar fundos no mercado, pegando o seu exemplo, o Itaú Multimercado, ou se eu pegar de algum outro grande banco, Bradesco, fundo Bram, institucional, ações, ele é um fundo de quem? Esses dois exemplos não são perfeitos porque esses dois bancos são bancos múltiplos e eles têm o gestor e o administrador dentro do mesmo conglomerado financeiro. Mas algum gestor independente, normalmente a gente pensaria que o fundo é do gestor. Legalmente falando, o fundo é do administrador. O administrador poderia depor o gestor. Claro que a placa é do gestor. Ele e o comercial dele que fez o trabalho para levantar todo o montante. Então, se acontecesse de algum gestor não seguir as próprias políticas e o administrador, juntamente com a Assembleia de Cotistas, destituísse o gestor, provavelmente o gestor, no dia seguinte, contrataria um outro administrador e ele abriria um novo fundo. Tecnicamente ele não contrata, né? É verdade, ele é contratado. Então ele vai bater na porta do administrador e fala, monta um fundo aí para mim, não é isso? Monta um outro fundo com o mesmo nome da minha gestora, porque eu preciso de um novo veículo. Então, na prática, o fundo é da administradora.
A administradora que é a responsável legal pelo fundo, de fazer a assembleia de cotistas, de responder a CVM, estar vinculada à Ambima. E o gestor é o player que faz, como diz o nome, a gestão da carteira. É ele que vai tomar as decisões de investimento apenas relacionada a isso. Então, se a gente voltar lá naquela ideia da carteira administrada, você não contratou ninguém para fazer a gestão por você, você que está tomando as decisões. Mas você pode, caso você queira contratar o serviço de carteira administrada, contratar alguém para apurar esse resultado para você e fazer o cálculo, provisionamento de taxas, etc. Quem que normalmente faz isso? Não somos nós, pessoas físicas, que normalmente fazemos isso. Normalmente é um player institucional. É alguma fundação, é algum fundo de pensão, né, uma fundação, que precisa calcular a rentabilidade daquele dinheiro, daquele plano de previdência que os seus coligados alocaram. Ele precisa calcular essa cota de uma forma profissional. Então ele contrata esse serviço de administrador para calcular essa cota. Na prática, ele pode manter a gestão com ele decidindo, o fundo de pensão decidindo onde que ele vai alocar, ou ele pode terceirizar, alocando em fundos de investimento, etc. Muito bem. Pessoal, investimento com economia aqui também perguntou de qual estado nós fazemos a transmissão. Nós estamos aqui em São Paulo, ficamos bem próximos da Faria Lima, inclusive, até para facilitar trazer os convidados, né? Mas, de novo, a gente fica muito contente com a audiência de todo o Brasil. Falando em estar contente com a audiência, eu tinha feito lá o pedido pelos likes, eu vi aqui que funcionou, a gente subiu bem o volume de likes aí, mas se você ainda não deixou o seu, deixe o seu like e faça a sua inscrição para acompanhar todos os programas Você com Dinheiro, lembrando, de segunda a quinta, às 15 horas aqui na BMC News. Gustavo, a gente está caminhando para o final. Eu queria deixar uma pergunta quase filosófica para você, né? Geralmente faço no bloco final. O que você entende que é o principal fator para crescer o mercado de investimentos no Brasil? O que falta para o nosso mercado de investimentos e para o nosso investidor para a gente dar um passo adiante? É uma boa pergunta, uma pergunta difícil. Conhecimento. Eu acho que vale a pena mais pessoas conhecerem, terem a curiosidade sobre mercado de investimentos. É um tema complexo para quem não gosta do mercado financeiro, para quem é uma advogada, para quem é um médico, para quem não é do mercado financeiro. Tem muita sopinha de letrinha, LCA, CRI, um monte CDB, IR, IOF, tem muita sopa de letrinha que é complexo, assim como seria para nós entender cada código de cada doença que existe, que um médico precisa saber. Mas o que eu costumo brincar, pode existir muito conflito de interesse. Você pode pagar um advogado para te representar frente a um juiz. Você pode pagar um médico para cuidar da sua doença, da sua condição. Você pode pagar um personal trainer para perder peso, porque ele vai entender mais de você sobre aquele tema, saúde, direito e por aí vai. Sobre dinheiro, você precisa ter confiança muito mais nas regras e conhecer as regras do jogo para você pagar alguém para cuidar do seu dinheiro. Porque, nota, é o mesmo meio, você está pagando pelo dinheiro, não está pagando pela saúde, não está pagando pelo direito, pelo perder peso, por qualquer coisa. Você está pagando por cuidar do dinheiro e fazer o dinheiro render mais. Então, tem um potencial de conflito de interesse grande. Embora possa ser chato em alguns momentos, conhecer minimamente as regras do jogo, conhecer minimamente os players que estão lá dentro e onde que ele vai ganhar dinheiro, para você pelo menos saber qual seria o conflito de interesse dele, ou ir atrás dessas informações, perguntar para alguém que você conheça do mercado financeiro, chama a gente no LinkedIn ou em qualquer canal, manda pergunta aqui no YouTube,
a gente vai ficar feliz em ajudá-los, porque o que eu acho que o que mais vai ajudar o mercado financeiro é se mais pessoas quiserem, mostrarem interesse em juntar um pouco de dinheiro e investir um pouco melhor, sem simplesmente terceirizar meu gerente, escolhe a melhor coisa para mim e eu só assino embaixo. Tem muito potencial para conflito de interesse aí. Na sua carteira pessoal, tira ou cotização? Na minha pessoal, tira. Muito bem, pessoal. Com essa resposta, nós encerramos o Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado e até amanhã com mais um Você com Dinheiro. Até lá! PMC News. Informação que gera valor.